Olá, pessoal do segundo ano. Estamos aqui para mais uma atividade de filosofia. A atividade de hoje chama-se Condutas Massificadas. Essa atividade está no caderno do São Paulo Faz Escola, caderno do aluno. Temos também vamos contemplar uma habilidade. A habilidade é identificar processos sociais merecedores de crítica. Essa aula, ela caminha um pouco pelos conhecimentos da Escola de Frankfurt. Na Escola de Frankfurt, os pensadores, daqui a pouco eu falo deles, chegaram a uma denominação chamada de indústria cultural. O que é indústria cultural? Como toda indústria, né? Já que falamos em indústria, toda indústria tem uma produção que é feita geralmente em série, é massificada, planificada, e a indústria cultural não é diferente. Ela produz, assim, em última análise, uma cultura feita para o consumo. Na Escola de Frankfurt, destaca-se alguns pensadores importantes nessa ideia da indústria cultural. Tem o Theodor Adorno, o Max Horkheimer, o Walter Benjamin, entre outros. Eles falavam, sobretudo, como é uma coisa do século XX, da televisão, que tinha coisas boas e também coisas muito ruins, né? É uma indústria que não pode parar de produzir. Hoje, nós temos as plataformas sociais, e digitais também. Por exemplo, o YouTube. No YouTube tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins, e se trata da democratização da comunicação. Sobre o YouTube, lá na nossa lição, nós temos algumas perguntas que precisam ser respondidas. Por exemplo, o que leva um número de pessoas cada vez maior a seguirem YouTubers, né, que são pessoas que apresentam em seus canais, às vezes conseguem agarinhar muitos seguidores. A outra pergunta é: quais são os valores popularizados pelos YouTubers? Ainda tem uma terceira pergunta: eles são capazes de uniformizar os gostos, os desejos e os costumes das pessoas? Enfim, no final nós vamos tentar juntos responder a essas perguntas, né, sobre essa coisa tão moderna para nós hoje, né, que é o youtuber, né? E uma coisa interessante também, né, essa aula está sendo assim gravada, né? Nós vamos colocá-la também na plataforma do YouTube. Por quê? Porque é o momento em que as aulas estão sendo feitas à distância, né? Nós estamos usando os recursos digitais para que a aula chegue até você, meu querido aluno do segundo ano, né? Então, essa indústria cultural que vem desde, foi assim, cunhada, né, na Escola de Frankfurt por esses pensadores, né, elas basicamente misturam dois tipos de culturas. A cultura erudita, aquela cultura clássica, né, mais consumida pela elite, e a cultura popular, né? E para o Theodor Adorno, essa indústria cultural seria o guia dos perplexos. Ele usa essa palavra, né? São pessoas que não têm uma boa leitura de mundo, não se localiza bem no contexto social. No caso, pessoas que a única referência que eles têm, algum tempo atrás, seria a TV. Né? A TV meio que ditaria a moda, ditaria os costumes, o jeito de falar. Né? Você vê que tem toda uma geração que fala daquele jeito, né, que a TV popularizou. Né? E tem também aquela cultura popular, né,
os causos contados por pessoas muito simples e às vezes não tão simples, mas que interpretam o simples. Afinal, se trata de uma cultura. Para alguns, a cultura popular está matando o mundo. Essas são as pessoas apocalípticas, né? O pensador Walter Benjamin dizia que a cultura popular muitas vezes tem um fim pedagógico, né? E hoje nós temos aula na TV, aulas pelo YouTube, e disseminada por outras plataformas digitais, principalmente nesse momento da pandemia que estamos vivendo, né? E na TV, já faz algum tempo, geralmente toda a programação popular ela trazia também uma lição moral nos filmes, na programação infantil, né? Sempre ao final da programação, o que você deixamos para você aqui, né? O moral da história, né? Então, há esses dois tipos de culturas que a indústria cultural misturou, né? Que é a cultura da elite e a cultura do povo. A cultura, as pessoas muito da elite dizem assim, essa cultura está popular demais, né? É o senso comum. Outros gostam muito das culturas populares, que se caracteriza como a cultura de massa, né? E a massa, no dizer filosófico, sociológico, né? É um segmento acrítico, onde não há muitas referências, não existe muitas referências, né? As pessoas não criticam muito. Falando no popular, engole a informação do jeito que vem, né? Então, essa era a crítica que a escola de Frankfurt fazia, né, a esse tipo de cultura, que era produzida de forma massificada, imediata, fácil de entender, no final visa muito o lucro, né? E tirou toda a beleza do erudito. E também tirou do popular a sua espontaneidade, né? Você vê que é um popular produzido, industrializado. E existe até uma palavra, né? Enlatado, para que as pessoas simplesmente possam consumir, né? O exemplo é muitas vezes um apresentador elitista, né, se fingindo de popular, né? Como na política, né? Um político que todo mundo sabe que tem um nível, né, social da elite, tomando cafezinho numa casa humilde, né? Apertando a mão de um trabalhador comum. E tudo isso é uma indústria que está aí na cultura, né? Fazendo o seu trabalho, produzindo essa cultura para todos, né? No final, segundo os pensadores da escola de Frankfurt, tudo estava nivelado por baixo. E aí a coisa é tão massificada que essa cultura vai ditar os gostos das pessoas, seja o gosto musical, o gosto da moda, né? Os costumes e por aí vai. São produtos feitos para o consumo. Isso, em suma, meus caros alunos, é a indústria cultural. Segue aí junto um exercício para vocês. Valeu pela atenção. Abraço a todos.